Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, para quem não acredita aí em batalha espiritual, né? Eu tô tentando gravar essa live aqui. Na verdade, eu tô preparando as coisas da live, acho que desde as 2 horas da tarde, tá? Então agora já são 3h15, tá? Então dá um trabalhão, né? Tudo que você pensar de dar de errado, deu. Já é a terceira vez que eu tô iniciando a live, tá? Não transmitia, tá? Então, quem puder aí, tá em oração, esteja, né? Para a gente conseguir fazer a live certinho, né? Para que Deus coloque aí na minha boca as palavras corretas, né? Que eu não venha cometer aí nenhum erro, tá bom? Porque, gente, batalha espiritual existe sim, né? O inferno se levanta sim, né? Então, estamos aí com 4 espectadores simultâneos, né? 4 pessoas agora. Deixa, já estava esquecendo de uma coisa. Deixa eu chamar o pessoal lá do grupo de WhatsApp para a live, né? Antes de começar ela, tá? Aguenta aí. Vamos convidar o pessoal, tá? Chama outras pessoas também, curta, compartilha quem tá aí, tá? Quantos likes já deu? 3 likes, legal. Tem 4 pessoas e 3 likes. Então, é bem legal. Só uma pessoa que não deu like, né? Já devia ter entrado lá, né? Mas, como eu falei para vocês, tudo que tinha para dar errado, deu errado. Tá? E, gente, se você não está conseguindo falar aí na live, é porque você ainda não é membro do canal. Então, torne-se membro do canal por R$ 5. E esse dinheiro é para a gente terminar o site Hebraico Pro, né? Fazer a transliteração. Transliteração não, deu interlinear na Bíblia inteira, tá? Então, torne-se membro aí, só R$ 5, tá? Não vai lhe fazer a menor falta, tá? E você vai poder conversar aí comigo no chat, tá? Apoia, tá, gente? Os ateus aí, quando eles, né, fazem alguma coisa aí, todos eles se reúnem, todos eles apoiam, né? E quando é para fazer alguma coisa aí para os cristãos, aí o pessoal não quer saber de apoiar, tá? Bom, vamos lá, né? Alguns dias atrás aí, né, eu fiz uma live lá no canal do Pastor Rafael Rocha, né? Inclusive, se você não está inscrito lá ainda, se inscreva, né? E aí uma pessoa aqui falou para mim, né, ó, fazer um interlinear dos textos do deserto da Judéia, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, é perda de tempo, né? Bom, esse vídeo agora aqui, você, né, esse rapaz aqui, ele vai aprender que não é perda de tempo, né, gente? É duro isso aí, né? A gente estuda, a gente faz o trabalho, a gente pede ajuda para as pessoas e, além da pessoa não ajudar, ela fala ainda que o seu trabalho é uma perda de tempo, né? Quer dizer, as pessoas elas não entendem o valor das coisas. Esse que é o problema maior, né? O pastor Rafael Rocha, por exemplo, ele sabia que o trabalho existia, mas ele ainda não conhecia o trabalho, né? Quando ele conheceu, ele gostou bastante. Ele conheceu nesse vídeo aqui ao vivo, né? Assistam, né? Esse vídeo que está aí na tela aí, né? Assistam esse vídeo aí lá no canal do professor Rafael Rocha, tá? Você vai ver como que ele gostou do trabalho. Por quê? Porque ele conhece, né? Ele conhece. Esse é um problema do brasileiro. Ele não conheceu o valor das coisas, né? É igual a história lá, né, do Porto de Galinhas. Não sei se é verdade, mas também não duvido, né? Que os europeus, quando eles chegaram lá no Porto de Galinhas, eles trocavam galinha por ouro, né? Então eles davam a galinha para os índios e os índios davam ouro, né? Quer dizer, os índios eles não tinham a menor noção do valor, né? Do ouro. Eles trocavam ouro por galinha, né?
Então, o brasileiro, ele, né, já passou 500 anos, mas ele continua do mesmo jeito, ele não tem noção do valor das coisas. A pessoa falar, né, que esse tipo de trabalho é uma perda de tempo, é porque realmente não conhece, tá? E não é só esse rapaz aí, não. Eu vejo que a maioria dos pastores também, eles olham assim, né, eles não entendem o valor, eles acham até interessante, assim, sabe? Ai, que legalzinho, né? Mas eles não entendem o valor. A maioria dos pastores não entende o valor. O legal, né, do pastor Rafael Rocha é que ele entende o valor porque, né, ele é uma pessoa aí muito estudiosa, né? Então, ele sabe o valor, tá? Então, vamos lá então, né? O que acontece? No Hebreus 1:6, né? Existe aquela polêmica que envolve as testemunhas de Jeová, né? Como o texto deveria ser corretamente traduzido, né? Todos os anjos o adorem ou lhe prestem homenagem, tá? Por que isso acontece? Porque o verbo proskinel, que está ali no grego, né? Ele pode significar adorar, né? Mas ele pode significar também prestar homenagem, tá? Como as testemunhas de Jeová, elas não acreditam que Jesus é Deus, então elas traduzem como todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem, né? E não adorar, porque a adoração seria só para Deus, né? Bom, só que existe um problemão, né? Agora, né? Existe um problemão que as testemunhas de Jeová vão ter que encarar, tá? Porque não dá mais para traduzir esse texto como todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Eu vou mostrar aqui por quê, tá? Porque o que acontecia, né? Os manuscritos do Mar Morto, apesar deles terem sido encontrados, né, há muito tempo, porém a publicação deles demorou demais, tá? Por exemplo, esse manuscrito aqui que eu vou mostrar para vocês, né, tá aí na tela, né? Esse manuscrito aí, que é um manuscrito de Deuteronômio 32:43, tá? Ele só foi publicado na primeira década do ano 2000, tá? Então ela foi publicada em 2001, né? E ele só ficou disponível na internet, como eu estou mostrando para vocês aí na tela, na segunda década do ano 2000, né? Em 2011 é que ele ficou disponível, tá? Então, antes disso, as testemunhas de Jeová, elas até poderiam traduzir ali como: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem, tá? Mas agora essa tradução já tornou-se impossível. Tem que traduzir como: e todos os anjos de Deus o adorem, por causa do manuscrito do Mar Morto de Deuteronômio 32:43, tá? Então, o que acontece? O texto de Deuteronômio 32:43 que chegou até nós, ele está incompleto, tá? Ele não tem dois trechos, tá? Isso é a coisa mais normal do mundo, tá? A gente, às vezes, no manuscrito do Mar Morto, a gente encontra lá textos que o escriba pulou no texto massorético, né? Ele, ou seja, o escriba ele não trouxe para o texto massorético. O texto massorético ficou menor que o texto do manuscrito do Mar Morto, tá? Bom, então, em primeiro lugar, vamos ver aqui se esse texto aqui realmente é o de Deuteronômio 32:43, né? Para não dizer que eu estou enganando ninguém, tá? Porque, olha só, né? Que interessante, né? Ó. E essa aqui é a página, ó. A página está completamente destruída, né? E a gente teve muita sorte. Quando eu olhei, né, o manuscrito, eu achei que o texto de Deuteronômio
32:43 não iria estar aqui. Por quê? Porque, por exemplo, o manuscrito de Isaías ele é escrito assim, ó, de um canto ao outro. Agora esse aqui, graças a Deus, ele foi escrito em 3 colunas, né? Então a página ela começa aqui. Aqui tem uma coluna, aqui no meio tem outra coluna e no final tem outra coluna. Então o finalzinho da terceira coluna sobreviveu, né? Ele não foi rasgado, né? E aqui no finalzinho da terceira coluna é que nós temos o Deuteronômio 32:43, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é que esse aqui realmente é o versículo, né? Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui, ó, Deuteronômio 32:43, né? Então, vamos ver aqui, ó, no hebraico, né, ó, Harnino, tá? Harnino, que significa jubilai, tá? Então, vamos aqui no manuscrito, ó, aqui, ó, Harnino, tá? Mesmo que você não sabe hebraico, mas você consegue, né, identificar pelo desenho da palavra, tá? Vamos colocar a fonte aí um pouquinho maior, por 4 ou 5. Vamos por 5, bem grandão mesmo, para ninguém falar, né? Que não está enxergando, né? Vamos aqui no 43, né? Agora ninguém pode mais reclamar, né, gente? Então, olha só aqui, ó. Harnino, né? Vamos ver aqui no manuscrito, né? Por bem grandão aqui também no manuscrito, ó. Harnino, tá? Agora, olha aqui, ó, Shamaim, no manuscrito é Shamaim, né? E no texto maçorético está Goim, tá? Isso também é bastante comum de acontecer, tá? Não quer dizer que é outro texto. Goim significa povos, tá? E Shamaim significa céus, né? Então, no texto maçorético, né, tá escrito que a Bíblia que nós temos hoje, né? Ela vem daqui do texto maçorético, tá escrito jubilai povos. Com ele, né? Com o seu povo, tá? Amor, né? E no manuscrito do Mar Morto está escrito jubilai céus com o seu povo, tá? Então, em vez de estar povos, está escrito céus, tá? Aí o que acontece? Essa linha aqui, ela foi pulada, tá? A linha de baixo, no maçorético, não existe. Então, cai nessa linha aqui, na terceira linha, tá? Tá vendo? Aqui, tá vendo? Olha só. Aqui também, ó. Certo? Depois vem Dan. Olha aqui, ó. Dan, tá? Agora aqui outra palavra diferente. Aqui está escrito Banave, né, que é os seus filhos, tá? E aqui está escrito Avadave, que é os teus servos, tá? Esse tipo de coisa, de troca de palavrinhas, assim, é normal. O significado é o mesmo. Né? Os servos de Deus são os filhos de Deus, tá? Então, é tudo a mesma coisa, não vai dar diferença, tá? Aí depois vem Iacum, tá? E depois aqui também vem Iacum, tá? Aí depois vem Venacan aqui, tá? No texto maçorético. Depois aqui Venacan. Depois Iashiv e depois aqui Iashiv, tá? Então é o mesmo texto, apesar de pequenas diferenças, é o mesmo texto. Então, ninguém aqui, né, está sendo enganado, tá? Agora, você veja que lá em Hebreus, né, 1:6, né, ele fala, né, que quando ele introduz, né, o primogênito no mundo, ele diz que todos, né, os anjos de Deus o adorem, tá? Agora, aonde está escrito isso? Vocês estão entendendo? Aonde estava escrito isso, né? Todos os anjos de Deus o adorem. Isso não estava escrito em lugar nenhum, tá? É igual, por exemplo, aquele texto lá de Mateus, né? Onde está escrito assim, né? Como está escrito, ele será chamado Nazareno. Aonde está escrito isso no Antigo Testamento? Em lugar nenhum, a gente não encontra isso em lugar nenhum, tá?
Mas não quer dizer que o texto é mentira, que o texto foi inventado, tá? Ou seja, até a primeira década do ano 2000, alguém podia dizer aqui que o autor de Hebreus ele estava mentindo. Por quê? Ele estava dizendo que Deus estava dizendo isso aqui. Todos os anjos de Deus o adorem, né? Ou preste homenagem, tá? Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a pessoa que copiou o texto que chegou até nós, ele simplesmente pulou essa linha aqui do manuscrito do Mar Morto, tá? Ele pulou, tá? Agora, antes de nós vermos aqui essa linha, o que está escrito aqui, é preciso que nós entendamos como o autor de Hebreus entendia a palavra Elohim no hebraico, tá? Então, para isso, nós vamos ver, né, o Salmo 8:5, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó. O que está escrito no Salmo 8:5? Vamos colocar também a fonte no tamanho 5, né, para ficar bem grandão, para todo mundo enxergar, né? Ninguém falar que não viu, tá? Salmo 8:5, tá? Aqui tá 8:6 porque no hebraico é 8:6. Então, em português é 8:5, no hebraico é 8:6, tá? Ó. Então, o fizeste menor, tá? Um pouco do que Elohim, tá? Do que Elohim. O fizeste menor um pouco do que Elohim, tá? O autor de Hebreus, né, quando chega em Hebreus 2:7, como que ele traduz Elohim? Ele traduz como ângelos, anjos, tá? Você pode estar pensando aí, mas espera aí, Elohim não é Deus? Sim e não, né? Ou seja, na época em que o Salmo foi escrito, o Salmo 8 foi escrito na época de Davi, tá? Então, que época que é essa? Século 10 a.C., tá? Então, 1000 e pouquinho antes de Cristo, né? A palavra Elohim, naquela época, né? Na época de Davi, ela poderia significar Deus no plural, tá? Ou deuses Deus no singular ou deuses no plural. Ela poderia significar juízes, ela poderia significar poderosos, ela poderia significar anjos, tá? Mas aqui a intenção do autor é anjos, né? E o autor de Hebreus, né? Ele entende que é anjos, tá? Porque ele traduz aqui como anjos, tá vendo? Né? Aqui o fizeste menor um pouco do que os anjos, tá? Então, é importante nós entendermos isso, tá? Por quê? Porque também as testemunhas de Jeová, elas usam um argumento que é um anacronismo, tá? O que é isso? Eles falam que deuses na Bíblia, né? A palavra Deus na Bíblia pode se referir, por exemplo, a um rei, pode se referir a uma pessoa muito poderosa, pode se referir a um juiz, tá? E isso não é 100% verdade, tá? Isso era verdade na época do Antigo Testamento, tá? Então você pode perceber na própria Bíblia, né, que o uso da palavra Elohim para anjos, para juízes, ele vai cada vez mais diminuindo, tá? Por quê? Porque quando começa a história do povo hebreu, eles não têm uma palavra para Deus, né? Igual nós temos. Eles têm a palavra Elohim, que significava poderosos, ou poderoso, né? Significava também juiz, ou juiz, significava anjo, significava tudo isso. Eles usavam essa palavra, então, para Deus, porque Deus era poderoso, tá? Só que com o passar do tempo, no monoteísmo, onde você só tem um Deus, eles começaram cada vez mais usar a palavra Elohim exclusivamente para
o Deus de Israel, tá? Pararam de usar para outros deuses, para anjos, juízes, tá? Virou uma palavra exclusiva do Deus de Israel, tá? Então, quando chega na época de Cristo, não tem mais esse negócio de chamar Deus de qualquer um de Deus, tá? Porque eles falam assim: ah, não tem importância falar que Jesus é Deus, porque isso só queria dizer que ele era poderoso, não que ele era Deus mesmo, né? Então ele é um Deus menor. Ele é Deus no sentido de ser uma pessoa muito poderosa, né? Mas não no sentido de ser o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, de ser Jeová, né? Não no sentido de ser Jeová, tá? Isso é um anacronismo. Porque na época de Cristo, a palavra Elohim era usada para Deus mesmo, tá? Se o que os testemunhos de Jeová dizem fosse verdade, então aqui, ó, ele ia colocar TU, né? Ou seja, o fez um pouco menor do que Deus, né? Mas não fez um pouco menor que Deus. Ele traduz ângelos. Por quê? Se o tradutor de Hebreus colocasse TU aqui, as pessoas iam achar que o Messias foi feito um pouco menor do que Deus. Elas não iam entender que era anjos, tá? Aqui elas entendiam que era anjos. Na época dos Salmos, tá? As pessoas entendiam que era menor que anjos. Por quê? É impossível você ser um pouco menor do que o infinito, vocês estão entendendo? Não tem lógica isso, né? Então as pessoas entendiam, pô, um pouco menor do que Deus, né? Não pode ser, então é um pouco menor do que anjo. Só que aqui, na época em que o escritor de Hebreus escreveu isso aqui, se ele põe TU aqui, mesmo não tendo lógica, as pessoas iam entender que era Deus mesmo, né? Um pouco menor que Deus, mesmo não tendo lógica. Por quê? Porque acabou esse negócio de chamar anjo de Deus, rei de Deus, tá? Isso não existe mais. Então o que o autor de Hebreus pensa? Ele pensa assim: eu tenho que pôr ângelos aqui, senão as pessoas não vão entender, tá? Então ele coloca ângelos. Então pro autor de Hebreus é muito importante nós entendermos isso. Elohim para ele é anjo, né? Elohim para ele é ângelos. Isso está mais do que provado, isso aqui não fui eu que inventei, é um fato histórico, tá? Existem duas maneiras de você traduzir texto. Você pode traduzir de forma sincrônica, que é o que as testemunhas de Jeová fazem, tá? O que é isso, sincrônica? É você pegar a mesma palavra desde Moisés, né? Até Malaquias, existe um espaço de 1000 anos, né? Estou falando só de Antigo Testamento, tá? De Moisés até Malaquias. Você pega a palavra X, traduz sempre do mesmo jeito. Isso é forma sincrônica, isso é errado. Por quê? Porque conforme vai passando o tempo, a palavra vai mudando de significado, tá? Ou você pode traduzir a palavra de forma diacrônica, né? O que é isso? De acordo com o tempo, né? Ou seja, na época de Moisés, a palavra X significa uma coisa. Na época de Malaquias, que já passou 1000 anos mais ou menos, ela significa outra coisa, tá? As testemunhas de Jeová, elas meio que, né, algum tempo atrás, né, elas meio que se orgulhavam de que a tradução do Novo Mundo era a única tradução que fazia isso. Traduzia a palavra sempre do mesmo jeito, não interessava o tempo em que ela foi escrita, né? Agora, naquela Bíblia cinzinha, né, a versão mais nova, eles pararam de fazer isso, né? Por quê? Porque isso está errado, tá? Só que a questão do Elohim, eles ainda não pararam de falar, né? Eles continuam afirmando que Elohim, na época de Jesus Cristo, podia ser anjo, podia ser rei. Não, tá? Quando fala lá, por exemplo, o verbo era Deus, estava querendo dizer que o verbo era Deus mesmo, tá? E se você acha que a Bíblia fala que o diabo é Deus, é porque você, desculpa, mas você não entende a língua portuguesa, você não entende o que você está lendo, tá? Você precisa entender o que a Bíblia está dizendo ali, quando ela fala, né, que o Deus desse mundo é o diabo. Ela não está dizendo que o diabo é Deus, mas isso é outro vídeo, né? Então, o que precisa ser estabelecido aqui agora é o seguinte: para o autor de Hebreus, Elohim, né? O que é? É ângelos. Então, Elohim é anjo, tá?
Bom, então quando nós chegamos aqui no Deuteronômio, tá? Da onde que o autor de Hebreus tirou isso aqui, né? E outra vez, quando introduz o primogênito no mundo, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem, né? Ele estava inventando esse texto? Não, ele não estava inventando esse texto. Esse texto estava aqui em Deuteronômio 32, 43, só que esse texto foi pulado nas cópias, né? E não chegou até nós, tá? Então está escrito aqui, ó. Veishtahavu, tá? Então aqui, né, o adorem, né? Lo é o, né? Veishtahavu, lo, né? E adorem no Kol Elohim, tá? E adorem no todos o quê? Todos os deuses. Não, e adorem no todos os anjos, tá? Por isso que quando chega aqui, né? Em Hebreus 1:6, ele coloca, né? E todos os anjos de Deus o adorem, tá? Aqui ele acrescenta a palavra Deus, né? Porque no texto original está escrito só anjos, tá? E aqui no Hebreus 1:6, ele coloca anjos de Deus, né? Por que isso acontece? Porque provavelmente ele estava citando de cabeça, né? Então ele não lembrava. Só que anjos e anjos de Deus é a mesma coisa, certo? Anjos é o quê? É anjos de Deus, né? É tudo a mesma coisa. Então, não faz muita diferença, né? Não dá diferença de significado você falar anjos ou falar anjos de Deus, né? Ah, então, o que acontece? Aqui, né? Em Deuteronômio 32, 43, está muito claramente se referindo a Jeová, tá? Aqui está falando de Jeová. Vamos pegar lá o texto em português, ó. Jubilai, ó nações, com o seu povo, né? Porque vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários fará tornar a vingança. E terá misericórdia da sua terra e do seu povo, tá? Quem que é isso aqui? Sua terra, seu povo, é povo de quem? Tá? É o povo de Jeová, tá? Então, aqui, né, depois do jubilai ou nações com o seu povo, deveria estar escrito: e todos os anjos o adorem, tá? Então o texto deveria ser: jubilai, ó nações com seu povo, e todos os anjos o adorem, adorem Jeová. Por quê? Por que adorar ele? Porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Certo? Só que é o seguinte, o autor de Hebreus ele está falando o seguinte, né? Que isso aqui, né? E todos os anjos de Deus o adorem é falado para Jesus, tá? Então não tem mais como traduzir isso aqui como e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem, porque a pergunta que eu faço para as testemunhas de Jeová é o seguinte: os anjos de Deus eles estão lá prestando homenagem a Jeová no céu ou eles estão adorando Jeová no céu? Não, eles estão adorando Jeová no céu, tá? Então eu não posso traduzir aqui, né, no Hebreus 1:6, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. E todos os anjos de Deus lhe adorem, tá? Porque esse texto aqui não foi inventado, né? Esse texto aqui é Deuteronômio 32, 43, que estava lá no texto hebraico, né? Original, né? Mas o autor de... O copista, né? Em algum momento, os copistas pularam essa linha aqui, tá? Da mesma forma que eles pulam outras linhas, tá? Aqui nesse versículo, essa linha foi pulada, né? E todos os anjos de Deus e todos os anjos o adorem, tá? E essa linha aqui também foi pulada. Tá? Aqui eu não parei para ver que palavra que é essa, tá? Essa palavra aqui significa Ishalem, né? Que significa ele pagará. Ou ele retribuirá, né? Mas essa aqui, ela tá bem assim, meio que as letras estão uma em cima da outra, tá meio difícil
de analisar, tá? Eu não parei para analisar, né? Quem sabe em outro vídeo eu paro para ver que palavra é essa. Mas essas duas linhas foram puladas do versículo. Essa aqui e essa aqui. É normal, tá? No de Isaías também tem várias linhas que são puladas, palavrinhas trocadas, tipo assim, né? Aqui Shammai, Lagoim, né? Aqui tá Banave, lá tá Avadave, mas assim, acaba não mudando o sentido, né? Certo? Então, é impossível que agora, né, seja traduzido desse jeito, né? E todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem, tá? Então, dessa forma, nós vemos outra coisa. Primeiro lugar, aqui está dizendo que é para adorar Jesus mesmo, tá? Segundo lugar, aqui está dizendo que Jesus é Jeová, tá? Porque aqui, em Deuteronômio 32:43, sem a menor sombra de dúvida, estamos falando de Jeová. E depois, né, em Hebreus 1:6, ele está dizendo que isso aqui é dito para o primogênito, que é Jesus, certo? Lembrando que em hebraico, primogênito não significa primeiro criado também. Tire isso da sua cabeça, tá? Em português e em grego, a palavra primogênito, ela está associada, né, com primeiro gerado. Em hebraico, não, tá? Em hebraico é berror, né? Que não tem nada a ver nem com primeiro e nem com gerado, tá? A palavra gerado no hebraico pode ser yalad, pode ser yatsar, pode ser assá, e tem outras. Todas elas podem ver, são completamente diferentes de berror, né? Agora, em hebraico e em português, está atrelado, né? A palavra primogênito está atrelada a primeiro gerado. Em hebraico, não, tá? Porque o que é isso? Em hebraico, essa palavra primogênito, tá? Era o filho que o pai escolhia para ter a melhor parte na herança, tá? É só isso, tá? Então era o escolhido, tá? Não é o primeiro nascido, o primeiro gerado, né? Porque se Jesus foi gerado, se ele foi nascido, né? Então ele não pode ser Deus, ele tem que ser eterno, tá? Para ser Deus, tá? Então o que acontece? A palavra no hebraico não tem nada a ver nem com primeiro e nem com gerado. Infelizmente a palavra no grego tem, mas você precisa entender como isso. Você precisa entender isso no hebraico. Os autores do Novo Testamento, eles têm o pensamento hebraico, né? Eles escrevem em grego pensando em hebraico. Então, o tradutor do Novo Testamento, ele tem essa dificuldade a mais, que é tentar diferenciar quando o autor está pensando em hebraico e quando o autor está pensando em grego, né? Porque ele escreve em grego pensando em hebraico, tá? Então, o autor de Hebreus, ele fala aqui que, né, quando ele introduz o primogênito do mundo, que é Jesus, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Só que isso aqui é falado para quem? É falado para Jeová, tá? Agora, será que isso aqui foi pulado mesmo, gente? Né? Será que isso aqui faz parte do original? Sim, tá? Quando você pega, por exemplo, o Emmanuel Tove, né? Ele vai dizer que muitas vezes o texto da Septuaginta ele reflete melhor o original, tá? Ele preserva o original melhor do que o próprio texto hebraico, tá? Então, se você pegar aqui em Deuteronômio 32:43, no texto da Septuaginta, então você vai ter aqui, ó, né? E, né, o adorem, tá? Daqui, proskinissatosan, afto, pantis fiiteu, tá? Eu adorem todos os filhos de Deus. Por que está filho de Deus aqui, não anjos, tá? Porque os tradutores da Septuaginta, eles entendiam que filhos de Deus eram anjos, tá? Assim como a gente vê lá em Gênesis 6, né? Quando fala que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, né? Lá eles traduzem como
FITU, né? Eu sei que vocês acham esquisito essa minha pronúncia, porque é a pronúncia moderna, né? Na pronúncia erasmiana, que o pessoal tá mais acostumado, eu acho que é Rui Oi TU. Eu acho que é isso, tá? Rui Oi TU, né? Na pronúncia moderna é FITU, tá? Eu gosto mais dessa pronúncia, tá? Mas pronúncia não importa, tá? Então, os tradutores da Septuaginta, eles acreditavam que ali era anjo, né? Em Gênesis 6, né? Bnei Elohim, tá? Tanto é que na época você tinha o livro de Enoque, onde nós tínhamos ali essa história de que, baseada em Gênesis 6, né, de que os anjos vieram e tomaram as mulheres, e aí nasceram gigantes, tá? Então eles entendiam isso. Eles entendiam que Bnei Elohim, né, ou em grego Fiiteu, era anjos, tá? Então por isso que está escrito aqui, né, eu adore, se você traduzir literalmente, né, e o adore todos os filhos de Deus, né? Mas para os autores da Septuaginta, filhos de Deus eram anjos, tá? Então aqui o sentido é e os adore todos os anjos, tá? Adore a quem? Adore a Jeová. E se isso é falado depois para Jesus no Novo Testamento, então adore Jesus. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso. Quer fazer curso de hebraico comigo? Tá aí, tá? Né? Os preços estão aí na tela aí, para você fazer curso de hebraico comigo. Mas não deixe de se tornar membro, tá? Por apenas R$ 5 para a gente terminar. É R$ 4,99, tá? Eu preciso de 600 pessoas contribuindo com R$ 5 todo mês, tá? Ou R$ 4,99, tá? Pode ser aqui se tornando membro no YouTube ou lá no Apoia-se. Você vai poder usar o site Hebraico Pro sem as propagandas. Não deixa de fazer isso para nós terminarmos logo esse trabalho. Veja como esse trabalho é importante, tá? Você consegue, por exemplo, achar esse manuscrito aqui, ó. Você consegue achar esse manuscrito na internet? Você não consegue, tá? Agora, se tem lá no site Hebraico Pro certinho, Deuteronômio 32:43, você vai lá e clica e abre o manuscrito aqui, tudo certinho, com transliteração, com a narração, com as palavras que você clica, abre no dicionário, com explicação em cada palavra, né? Aí é outro esquema, não é? Igual a gente já tem aqui, né? Vou até mostrar para vocês. Igual a gente tem aqui nas 3 primeiras páginas do manuscrito de Isaías, certo? Aqui, ó, manuscrito do Mar Morto. Ah, eu quero ler o Isaías 2:21. Olha só aqui, ó. O Isaías 1:26, vai. Eu quero ler Isaías 1:26. Tá aqui, ó. Qualquer um encontra. Certo? Qualquer um vai conseguir encontrar, né? Então eu quero o versículo 2:10. Olha só aqui, ó. 2, né? 10. Olha lá, ó. Inexistência em quê? Estão vendo que legal? Né? Ou seja, não existe aqui. O 2:10 não existe aqui. Tá? Então é um versículo que eu quis pegar agora para mostrar para vocês. E não tem. Aí você consegue achar isso no manuscrito se não tem nada disso aqui. Ó, eu quero ler o 2:15. Você clica aqui, ó. Né? E ele vai mostrar para você o 2:15, ó. Com todas as explicaçõezinhas, ó. E contra toda a torre alta e contra todo o muro firme, tá? Tudo aqui é interlinear, né? Clicou, ele vai abrir a palavra no dicionário, né? Ó. Clicou, abriu a palavra no dicionário. Não seria bom se isso já tivesse lá em Deuteronômio 32:43 também, ou todos os versículos que você quisesse, já tivesse isso aqui certinho, bonitinho? Seria uma maravilha, né? O nosso amigo lá falou que isso aí é perda de tempo, esse trabalho é perda de tempo, né? Vocês acham que é perda de tempo mesmo, né? Isso é coisa de gente que troca ouro por galinha, né? Que não entende o valor das coisas, tá? Bom, então vamos lá.
Ok? Vamos contribuir. Clica aí, se torna membro do canal. Se torne membro do canal agora, tá? E para contribuir com esse trabalho, tá? Contribua com R$ 5 todo mês. Isso não vai te fazer a menor falta, tá? Pode ser aqui, pode ser lá no Apoia-se também. O link está na descrição. Mas faça isso agora, tá bom? Então, até o próximo vídeo e acabou para ser Semana de Jeová. Não, é impossível agora traduzir lá e lhe prestem homenagem todos os anjos, né? Impossível traduzir dessa forma. Não tem mais como traduzir dessa forma, tá bom? Até o próximo vídeo. Letra out.